Olá, Olá, alunos. alunos. É um prazer É um prazer revê-los. revê-los. Hoje nós Hoje nós daremos daremos continuidade continuidade nossas nas aulas aulas remotas remotas da da disciplina disciplina de de literatura. literatura. Antes da Antes gente da gente começar começar a a aula, aula, eu eu gosto gosto sempre de dar alguns recados e relembrar vocês sobre algumas coisas. Então, primeiramente, primeiramente, espero espero que que todos todos estejam estejam bem, bem né, no no momento momento de de assistir assistir essa essa aula. aula. Uma Uma coisa coisa muito muito importante importante é é sobre a sobre a questão questão dos dos prazos de prazos de entrega das entrega das atividades, atividades, tá? tá? Eles Eles precisam precisam ser ser cumpridos, cumpridos, salvo salvo algumas algumas situações situações de problemas familiares, de familiares, de saúde, que saúde, que podem podem permitir permitir algumas algumas exceções, exceções, mas mas é é preciso preciso tentar tentar seguir seguir ao ao máximo máximo esses esses períodos, períodos, porque porque quando for no no final final de de abril, abril eu eu preciso preciso lançar a lançar a nota da nota da primeira primeira bimestral de bimestral de vocês. vocês. E se E se as as atividades atividades tiverem tiverem sido sido entregues de entregues de forma forma atrasada atrasada ou ou não 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 terem terem sido sido entregues, entregues, a nota de de vocês vocês vai vai cair cair bastante, bastante, tá? tá? Então, Então, só para só para lembrá-los lembrá-los que que as as duas duas primeiras primeiras atividades que atividades a que a gente gente fez, fez, a a primeira primeira atividade em atividade em relação relação à à leitura leitura e e interpretação interpretação de de texto texto e a e a atividade atividade sobre sobre o contexto histórico histórico e e social social de de surgimento do surgimento do simbolismo, simbolismo, elas já já tiveram tiveram seu seu prazo prazo encerrado, encerrado, então então não há não há mais mais como como enviar. enviar. E caso alguém Quem envie, envie não não será será mais mais contabilizado contabilizado como como atividade atividade feita, feita, ok? ok? Bom, Bom, depois depois desses desses avisos, avisos, eu vou eu vou passar passar então então propriamente propriamente a a aula, aula, tá? tá? Eu Eu vou vou compartilhar compartilhar aqui aqui a a minha minha tela tela com com vocês vocês. da aula de hoje. Deixa eu só conferir se está reproduzindo. Bom, então vamos Então lá. vamos lá. Hoje Hoje a a gente gente vai vai estudar estudar especificamente especificamente a a produção produção literária literária de de um um dos dos poetas poetas simbolistas simbolistas brasileiros, brasileiros, né? né? No No caso, caso, como eu como já eu já havia havia pontuado pontuado na na última última aula, aula, a a gente gente vai vai estudar estudar dois dois autores autores simbolistas simbolistas no no Brasil, Brasil, que que são são Cruz e Cruz e Souza Souza e e Alfonso Alfonso de de Guimarães, Guimarães, tá? tá? Então Então hoje a hoje a nossa nossa aula aula vai vai ser ser dedicada dedicada à à produção produção da da poesia poesia do do Cruz e Cruz e Souza. Souza. Bom, mas Mas antes da antes da gente gente começar a começar a aula em aula em si, si, a gente a gente precisa precisa relembrar um relembrar um aspecto aspecto muito muito importante importante da da Constituição Constituição do do simbolismo no simbolismo no Brasil, Brasil, que que é é a, os os diferentes diferentes caminhos que os caminhos que os poetas poetas adotaram a adotaram a partir de um partir de um certo certo momento da momento da história. história. Então, Então, como eu já como eu havia já havia adiantado adiantado na aula na aula passada, passada, é, até até o o surgimento da surgimento Lei da Lei Áurea, Áurea, todos os todos os poetas poetas estavam estavam preocupados preocupados com a com a discussão do discussão do processo de processo de abolição da abolição da escravidão, escravidão, das suas das suas dificuldades, das dificuldades, das possibilidades, possibilidades, enfim, enfim, de todo todo um cenário complexo complexo que que envolvia envolvia dar a dar a liberdade liberdade ou ou não não aos aos escravos. escravos. Depois Depois que que a a Lei Lei Áurea Áurea foi foi promulgada, promulgada, os os poetas, poetas, tendo, tendo, entre entre aspas, aspas, findado findado essa essa questão da questão da abolição da abolição da escravidão, escravidão, começaram começaram a a se se preocupar preocupar com com outras outras questões. questões. E E aí aí surgem, surgem, então, então, dois dois caminhos caminhos de de produção produção literária, literária, que que não não estão estão mais mais ligados ligados necessariamente necessariamente com a com a abolição da abolição da escravidão. escravidão. Um Um vai vai estar estar preocupado preocupado com a com a vertente vertente parnasiana, de parnasiana, de oculta oculta forma, de forma, de descrever descrever da da forma forma mais mais rebuscada rebuscada possível possível os diferentes objetos e situações, situações. e E outro vai outro vai estar estar ligado ligado ao ao que é que a essa gente chamada chama da religião religião do do verbo, verbo, em em que, a partir que das das palavras, palavras vai vai tentar tentar representar representar fenômenos fenômenos que que não não são são é, discerníveis de forma tão direta tão na vida direta terrena. na vida terrena. Bom, tendo Tendo relembrado lembrado esse esse aspecto, aspecto, a a gente vai, gente vai então, então compreender compreender efetivamente onde efetivamente é onde é que que a, a, a a produção produção poética poética do do Cruz e Cruz e Souza se Souza se situa, situa. né? Primeiro a Primeiro a gente gente precisa precisa conhecer conhecer quem quem era era Cruz e Cruz e Souza. Souza. Na Na última aula última eu já aula já tinha tinha adiantado adiantado que que
o Cruz e Souza ele esteve envolvido nessas questões abolicionistas, na verdade, a vida toda ele esteve envolvido de alguma forma em questões sobre racismo, seja para fazer uma avaliação crítica ou vivendo situações de racismo, e a sua produção vai refletir, de certa forma, isso, mas quando ele tem contato com o simbolismo, ele vai se preocupar com um processo de transcendência da própria experiência humana, de tentar atingir um nível de espiritualidade, de verificação de fenômenos que não são tão claros para a vida terrena. Mas antes da gente adentrar especificamente na produção do Cruz e Souza, a gente precisa conhecer um pouco ele. Então aqui eu trouxe algumas informações para tentar situar vocês de quem era Cruz e Souza. Bom, a primeira informação que a gente tem, então, é a seguinte. Cruz e Souza era filho de escravos libertos, né? Então, os pais dele morreram quando ele era muito novo, e ele ficou sob a tutela de um responsável até por volta de 15 anos, quando esse responsável também morreu, e ele ficou sem um responsável legal. E aí, essa questão da tutela incide diretamente na própria formação educacional do Cruz e Souza. Ele só teve a oportunidade de estudar até o momento que ele tinha um tutor para subsidiar financeiramente os estudos dele. Então, ele estudou até o secundário, que hoje pra gente é até o 6º ano do fundamental. Mas mesmo que esse pouco tempo de estudo, ele conseguiu desenvolver as principais habilidades e competências de escrita e de leitura necessárias para que ele pudesse desenvolver a escrita poética dele, que seria aprimorada nos anos seguintes. Então, principalmente na década de 80 e de 90, ele esteve então dedicado a pensar nessa lógica da escravidão como um processo em vigência na sociedade imperial brasileira. Então, esses 20 anos que ele se dispôs a pensar, ele escreveu muitas crônicas e publicou a maioria delas, pensando e criticando a lógica de funcionamento da sociedade que ele estava incluso. Essa lógica de funcionamento era tão complicada de ser dissipada, desconstruída ou amenizada, que o próprio Cruz e Souza foi vítima dessa estrutura, embora ele fosse um sujeito letrado, ele conhecesse as letras e pudesse criticar a própria situação em que ele vivia. A principal situação em que ele foi vítima dessa estrutura de escravidão foi quando ele, na possibilidade de assumir um cargo de promotor de justiça, não foi empossado, por assim dizer, justamente porque eles consideravam que, por ele ser negro, ele seria ineficiente para o cargo. Ele foi impedido de assumir o cargo de promotor em decorrência dessa lógica que o visualizava como um sujeito incapacitado, em tese, para a ocupação do cargo. E aí, por conta de ele não conseguir assumir o cargo, lá pela década de 90, ele vai embora para o Rio de Janeiro e começa a trabalhar em trabalhos mais comuns, por assim dizer, né? Que pagavam menos, né? Pelo grau de instrução que ele tinha. E aí ele começa a trabalhar então, em ferrovias, em espaços de feira, enfim, diferentes locais com salário muito baixo. E aí, na década de 90, quando ele vai para o Rio de Janeiro e começa a trabalhar nesses locais, ele consegue um trabalho num jornal chamado Folha Popular, em que ele, junto com 2 colegas, Oscar Rosas e B. Lopes, eles formam, no início da década de 90, então, esse primeiro grupo simbolista que se tem notícia no Brasil. Bom, especificamente sobre a produção poética do Cruz e Souza, a gente pode elencar 5 características primordiais na produção da poesia do autor. A primeira é a apropriação do código verbal, ou seja, das palavras, para tentar gerar novos significados sobre as experiências vivenciadas. A segunda, a utilização do processo de sublimação para tentar descrever essa experiência metafísica. A recorrência a estratégias fonéticas e fonológicas para tentar aproximar-se da profundidade dos fenômenos metafísicos vivenciados. A mobilização de recursos grafocêntricos para tentar imprimir maior profundidade e amplitude aos fenômenos descritos.
e a abordagem da morte como um tema que sempre ronda a vida e se torna condição para que se atinja essa essência e experiência espiritual. A gente vai trabalhar, então, cada uma dessas 5 características a partir dos textos do próprio Cruz de Souza. Tá? Vamos lá. A primeira característica, como eu já havia adiantado, é a apropriação do código verbal, ou seja, das palavras, para tentar construir novos significados. Então, aqui a gente tem um dos poemas do Cruz de Souza, tá? Em que ele diz o seguinte: Cróton selvagem, tinhorão lascivo, planta mortal, carnívora sangrenta, da tua carne báquica rebenta a vermelha explosão de um sangue vivo. Nesse lábio mordente e convulsivo, risadas de expressão violenta. O amor, trágico e triste, passa lenta, a morte o espasmo gélico aflitivo. Lésbia nervosa, fascinante, doente, cruel e demoníaca serpente das flamejantes atrações do gozo. Dos teus seios ácidos amargos, fluem capros aromas e os letargos, os ópios de um luar tuberculoso. Bom, aqui a gente tem uma... Quando a gente vai ler sempre poemas simbolistas, a gente precisa sempre se preocupar com alguns termos que os autores utilizam para a gente tentar compreender quais são as analogias que eles fazem entre o que foi experienciado e o ponto de referência que eles têm para tentar descrever. Então aqui eu trago especificamente 3 termos que eu acho que chamam a atenção quando a gente vai ler o poema. Primeiro, o cróton, que é basicamente uma planta colorida, não é uma planta específica, mas plantas que tenham coloração, que chama a atenção. O tinharão, que é aquelas plantas mais... que as folhas são bem grandes e coloridas, no caso de 2 cores, normalmente verde e vermelho. E a báquia, que aqui seria a orgia. Mas não orgia no sentido que a gente conhece, tá? Orgia no sentido de materialidade de diferentes sensações que acontecem ao mesmo tempo e que se confrontam, tá? Então, na leitura do texto, a gente vai ter nessa primeira estrofe uma descrição, então, de uma planta selvagem, de coloração lasciva, ou seja, que chama a atenção, que é mortal, carnívora e sangrenta, que demonstra que a sua composição enquanto carne reflete uma confusão de sentimentos, uma orgia de sentimentos que rebenta, ou seja, que reflete na vermelha explosão de um sangue vivo, que é a cor da própria planta. Tá? Mas aí a gente sabe que isso é uma referência que o poeta, né, o eu lírico, no caso, faz a alguma experiência que ele vivenciou. E aí a gente só vai tentar começar a saber que experiência é essa na segunda estrofe, quando ele diz nesse lábio, ou seja, um indicativo de que essa coloração, esse convite a essa experiência tão atordoante que é a cor e a carne, se refere a alguém, a uma pessoa. No caso, uma parte específica dessa pessoa, que são os lábios dessa pessoa, enquanto o traço movente e convulsivo. E é um lábio que convida de forma violenta a rir e a viver o trágico e o gélido espasmo, que gera muita aflição no eu lírico. Ou seja, há uma ambiguidade desse traço que é dessa característica corporal que é o lábio. Ao mesmo tempo, ele é muito convidativo pela sua coloração, pela capacidade de ludibriar quem o assiste, e ao mesmo tempo é perigoso, é violento, convida a algo que pode levar muito mais a condição de tristeza ou de aflição do que a de gozo, tá? E aí a gente vai, então, para essa
essa terceira estrofe que diz o seguinte: lésbia nervosa, lésbia no sentido de erotismo, tá? Não de lesbianismo. No caso de lesbianismo, não, né? De lesbianidade. Lésbia no sentido daquilo que é erótico. Lésbia nervosa, fascinante, doente, cruel e demoníaca serpente das flamejantes atrações do gozo. Aqui a gente vê, então, justamente que o Eurico reconhece que aquele lábio na sua coloração, na sua composição sangrenta, convidativa, mas também perigoso, porque flameja a atração do gozo, mas é perigoso porque é uma demoníaca serpente. E esse perigo ele vai ser caracterizado sobretudo na última estrofe, em que a gente tem: dos teus seios acíduos, amargos, fluem capros aromas e os letargos, os ópios de um luar tuberculose. Aqui a gente vê que esse corpo dessa pessoa descrita, ele é um motivador desse desejo, né? Cada vez que o eulírico vai percebendo esse corpo, ele vai adensando o desejo, aumentando o desejo por essa pessoa, mas também o aumento desse desejo vai levar ele a um tipo de doença, né? Que aqui ele chama de luar de tuberculose. Aí a gente pode relacionar a tuberculose a esse momento de fadiga, de respiração dificultada e que pode ser uma tentativa de aproximação com um traço psicossomático da obsessão, ok? E aí, então, a gente tem aquela pergunta, né? Já que isso é uma experiência metafísica, espiritual que ele teve, o Eulírico, né? E que está tentando descrever para o leitor, de onde é que surge essa percepção? Bom, a gente vai voltar lá para a primeira estrofe e a gente vai perceber então, que essa percepção surge a partir da coloração das plantas, né? Do tom avermelhado, que, assim como o lábio dessa imagem espiritual que o Eulírico teve, também convida a pensar nesse tom lascívio, que convida a observar, a cultivar, a admirar, mas também é perigoso, porque pode gerar uma doença que é a própria obsessão em observar constantemente. Bom, a segunda característica, então, que a poesia do Cruz de Souza traz é a utilização da sublimação como uma estratégia discreta para tentar registrar essa experiência metafísica, né? Aí a gente tem, então, primeiro que entender o que é sublimação. Sublimação, a gente pode entender como uma tentativa de tradução que o autor, né, do poema e o Eulírico fazem para que as impressões que o Eulírico teve durante essa experiência espiritual, metafísica, seja possível de ser traduzida por meio das palavras. E aí a gente tem aqui, então, como ocorrências dessa sublimação, principalmente o processo de sinestesia, que é aquele em que você mobiliza diferentes sensações. O tato, o paladar, o olfato, a visão, como forma de construir essa tentativa de reconstruir essa experiência, tá? Então, em relação à sinestesia, a gente tem aqui, logo no início dessa estrofe, o seguinte: para as estrelas de cristais gelados. Quando a gente pensa em gelado, a gente pode pensar em duas formas de sinestesia: o tato, né, ou pegar, ou o paladar, quando a gente sente, então, a temperatura gelada. Mas aí é uma estrela gelada. A estrela a gente vê no céu. Então, é uma tentativa de traduzir essa experiência do que você vê e que imprime uma sensação de frieza quando você observa determinado objeto. Nesse caso, as estrelas. Continuando a leitura, então, do próprio poema. As ânsias e os desejos vão subindo, galgando azuis e siderais noivados, de nuvens brancas a amplidão vestindo.
Num cortejo de cânticos alados, os arcanjos, as cítaras ferindo, passam das vestes nos troféus prateados, as asas de ouro finalmente abrindo. Aqui onde está marcado em verde, a gente tem uma outra ocorrência desse processo de sublimação, que é a metáfora, em que a gente, por meio do uso de diferentes termos que indicam essa simbologia do branco, vão remeter ao próprio caráter da morte. Quando a gente pensa que o eu lírico começa visualizando essas estrelas que dão essa impressão de frieza, ele começa a ter ânsia e desejo de descobrir o que são. E ele vai tentar, então, galgar, ou seja, vai tentar entender como é que funciona esse azul e esse sideral noivado, ou seja, essa função do próprio espaço e do universo. E aí isso vai levá-lo à percepção de nuvens brancas, a amplidão vestindo. A gente usa branco em várias situações da nossa vida social, né? A gente usa batismo, a gente usa normalmente quando a gente morre, e noivados, né? E aqui a gente poderia ter essas três interpretações. Quando a gente nasce, ou seja, quando a gente começa a perceber essa outra instância de percepção da vida, né, que é espiritual, a gente tem esse casamento, ou seja, quando a gente compra a ideia de que a gente precisa entender essa experiência, e principalmente a metáfora do branco como morte. Uma vez que você vai insistir, você vai galgar e compreender isso, mas você nunca vai chegar efetivamente a uma compreensão final. Bom, como terceira característica da produção poética do Cruz e Souza, a gente tem então a recorrência a estratégias fonéticas e fonológicas para tentar representar essa profundidade dos fenômenos. Lembra que eu falei no slide passado sobre a questão da dificuldade de se compreender a experiência espiritual que o eu lírico tem? Pois é, ele vai tentar, como ele vê que é muito difícil colocar isso em palavras, ele vai tentar, a partir dos próprios sons da língua, resgatar essa profundidade, essa complexidade que são esses fenômenos vivenciados. Então a gente tem, primeiro, a alternância entre vogais anasaladas e vogais abertas, e o uso de consoantes líquidas ou sibilantes para tentar mostrar essa inquietação que é gerada justamente por esse confrontamento com a complexidade que é o fenômeno metafísico vivenciado. Então vamos ler primeiro o trecho e a gente vai tentar pontuar cada um desses aspectos. Vozes veladas, veludosas vozes, volúpias dos violões, vozes veladas, vagam nos velhos vórtices velozes, dos ventos vivas vãs vulcanizadas. A primeira coisa que a gente vai perceber aqui, então, aqui a alternância entre vogais anasaladas e vogais abertas. As vogais abertas são todas, por exemplo, vé, lá, das. Então, o e, o a são vogais abertas. E onde é que estão as vogais anasaladas, então? A gente tem, por exemplo, o acento, alguma situação na vogal, como vãs, né? Vó, avô, todos vão se tornar vogais anasaladas. Nesse caso, a gente só tem uma ocorrência que é no termo vãs. Ou também, que, por exemplo, em vulcanizadas, mas não tanto. Ok. Então, as vogais anasaladas e abertas, como veladas e vãs. O uso de consoantes líquidas ou consoantes sibilantes. Bom, as consoantes líquidas são todos os sons de s ou z. Então, a gente tem, por exemplo, o som de s, vozes, vozes, né? E o de z em vozes. Então, vozes tem dois sons. O que se representa pela letra Z, né? Que é o próprio som de z, vozes, e o de s, que é vozes, no caso com esse S no final, tá? E a gente vai ver isso recorrentemente durante o poema.
veladas, veludosas, aquosas, volúpias, dos violões, e assim por diante. E as sibilantes, que são principalmente os chiados que a gente faz no final das palavras com S. Né? Então a gente tem, por exemplo, violões, vozes, veladas. Então a gente puxa um pouco mais a extensão quando a gente pronuncia o S no final das palavras. E aí isso vai, na construção do poema, ter essa ideia de imensidão dos fenômenos, como se o aumento da duração de pronúncia da consoante fosse também o aumento do espaço de imensidão dos próprios fenômenos. Outro elemento muito importante que a gente tem que perceber também são as ressonâncias internas, que vão funcionar a partir do processo de aliteração. Observem que, no decorrer de todo essa estrofe, a gente tem no início dos versos, a gente tem a repetição da consoante V. Então, vozes, volúpias, vagam. Né? E essa repetição, ela tem um papel importante em ressonância interna, que significa que, quando você fala em vozes, volúpias, vagam, os sons que essa consoante, essas consoantes, essas vogais evocam, fazem com que a gente possa compreender que o lírico, ele se questiona constantemente sobre essa experiência vivida, ou seja, que vozes vagam, volúpias, enquanto a produção de som, observe, fica vo, o sai, mas ao mesmo tempo, ele é como se ele fosse ficasse preso dentro da própria boca a produção do som. E isso seria um tipo de analogia com o sofrimento que o lírico tem em relação a ficar pensando constantemente naquele fenômeno e não conseguir descrever em sua plenitude. E aí a gente tem então o nível temático, né? Nesse nível temático a gente pode perceber o quê? Bom, o lírico, ele presenciou uma cena muito conturbada, em que várias vozes ou várias pessoas estavam dispostas nesse cenário complexo, mas que, por conta de serem muitas vozes, não foi possível discernir nenhuma delas, e que, na verdade, o que foi possível apenas perceber foi a tentativa de compreensão do próprio tumulto que as vozes geravam. E aí, esse tumulto se dá justamente pela reiteração dessas ressonâncias internas e da extensão da complexidade dessa experiência vivida. Bom, aqui a gente tem a quarta característica, então, que a poesia simbolista do Cruz de Souza apresenta, que são os traços grafocêntricos que ele mobiliza para dar mais profundidade, mais amplitude ao vivenciado pelo lírico. A gente tem aqui dois traços importantes, na verdade, que são os mais recorrentes. O primeiro, que é o uso de letras maiúsculas em alguns termos, principalmente substantivos, como é o caso da palavra croton, que na lógica de acepção do Cruz de Souza e do lírico do poema, vai funcionar como um objeto que vai evocar uma série de experiências que não são tão diretas. Não estão tão na cara, né? A gente poderia compreender da seguinte forma. O croton, como já expliquei, é uma planta, né? Então, a gente poderia entender que uma pessoa ia visualizar meramente como uma planta, e haveria um poeta simbolista que ia visualizar como uma simbologia a partir da sua cor, do seu formato, que iria significar uma experiência espiritual, por exemplo, em relação a uma imagem que ele viu em um sonho. Né? Então haveria essa profundidade muito maior que esse objeto tomaria, e que por isso precisaria que ele fosse escrito com letra maiúscula, né? Porque não é um mero objeto, mas o objeto. Um outro elemento também utilizado são as reticências, para também enfatizar esse caráter amplo da experiência e principalmente da angústia, que é tentar compreender aquilo que foi vivenciado de forma espiritual. Observem que, quando vocês
se depararem com um poema simbolista, observem que sempre a reticência vem acompanhada, sobretudo, ou de substantivos ou de adjetivos que dão pistas sobre o estado psicológico, afetivo do eu lírico, né? Então a gente tem, por exemplo, nesse caso, aflitivo e 3 pontos. Ou seja, a amplitude daquela experiência foi tão grande, tão complexa e tão difícil de se estar entendendo, né? Porque não se entendeu de forma completa. A única coisa que você tem certeza é que você, no caso, o eu lírico, vai permanecer aflito por um longo período. Bom, a última característica da poética do Cruz de Souza vai ser, então, a abordagem da morte como um tema que ronda esse caminho para tentar entender essa essência espiritual e essa experiência espiritual que o eu lírico vivencia. Então, a gente precisa entender que, como o eu lírico vai começar a discernir que é muito difícil colocar em palavras o que foi vivenciado, ele vai ver que a morte talvez seja a única forma de tentar entender minimamente essa complexidade espiritual que ele teve contato. Aí a gente tem aqui, então, uma série de traços que vão mostrar como é que a morte começa a tomar corpo dentro da escrita dos poemas de Cruz de Souza. Nesse poema, ele começa dizendo assim: abro os olhos, a vida e fica mudo. Quando ele diz isso, o eu lírico está tentando sinalizar que, embora observe essa experiência espiritual, a única coisa que cabe a ele é se calar, porque ele não tem habilidade de compreender, ele não consegue associar os acontecimentos e construir uma compreensão global do que houve. Basta crer indefinidamente para ficar iluminado tudo, de uma luz imortal e transcendente. Aqui, de uma luz imortal, é quando você vai começar a vivenciar essas experiências, você vai crer indefinidamente nela, mas não necessariamente você vai ter como explicá-las. Crer é sentir como secreto escudo a alma insônia, lúcida, vidente. E abandonar o sujo, Deus mudo, o sátiro de carne e impenitente. Abandonar os lânguidos rugidos, o infinito gemido dos gemidos, que vai no lodo a carne chafurdando. Erguer os olhos, levantar os braços, para o eterno silêncio dos espaços, e no silêncio emudecer, olhando. Ou seja, nessas duas estrofes que estão no meio do poema, no caso a segunda e a terceira, a gente vai ver então a tentativa de argumentar, por assim dizer, do lírico, em relação a que você não necessariamente precisa compreender a lógica, mas você precisa vivenciá-la e conseguir vivenciá-la em sincronia com a ocorrência dos fatos no plano espiritual. E aí você vai ver que a tentativa de tentar materializar no plano terreno ou no plano da escrita, isso vai fazer com que você seja minimamente uma carne chafurdando, ou seja, um corpo que vai morrer um dia e que está se debatendo no plano espiritual para tentar explicar uma coisa que não é tão simples assim de se explicar. E ele diz então que a única forma é a seguinte: você tem que erguer seus olhos, levantar seus braços em rendimento ao que acontece no plano espiritual, e que você tem que observar de forma silenciosa e contemplativa esse silêncio eterno do espaço, em que você tem muito mais a aprender do que necessariamente a entender e explicar. E aí, então, a morte vai figurar então, como esse caminho em que o corpo orgânico, o corpo de carne e osso, ele não é nada perto da própria experiência espiritual que o sujeito pode ter. Tá ok? Bom, então, basicamente foram essas são as 5 características que permeiam a escrita do Cruz de Souza, né? E aí, a gente vai tentar agora exercitar essa percepção dessas características em outro poema do autor. Então, como atividade da semana, a gente vai ter o seguinte:
eu vou disponibilizar para vocês um poema chamado Sorriso Anterior, do Cruz de Souza, e vocês vão responder duas questões. A primeira, qual o assunto do poema, né? Lembrem-se que é meio complicado, como eu mostrei lá no primeiro slide de características, discernir sobre o que o Eugênio está falando, né? Então, a partir dessa leitura, eu quero que vocês tentem compreender qual é o assunto, né? Qual é o tema que está sendo relatado no poema. E, para isso, eu quero que vocês justifiquem com trechos do poema, né? Tentando construir sempre uma compreensão global do texto. Ou seja, vamos supor que o texto fale sobre a morte. Então, fala sobre a morte, então eu vou ter que pontuar, por exemplo, palavras que têm a ver com a morte, com o mórbido, com o sofrimento, né? E aí fazer essa relação, tá? Não é só falar que é tema X. É pontuar palavras, frases, sons, tá? Elementos que funcionem como argumento para a resposta de vocês. E a segunda então, a partir dessas 5 características, né, que eu pontuei na aula, eu quero que vocês tentem verificar quais ocorrem dentro desse poema que vocês vão ler. Tá? Pode ocorrer todas? Pode ocorrer uma? Pode. Então vocês vão ver quais características vocês conseguem identificar dentro do poema. E, novamente, identificou a característica, você vai ter que pontuar a partir de que elemento do poema você conseguiu perceber isso. Ok? Bom, então, basicamente a aula de hoje é isso. Na semana que vem, a gente vai aprender, ou estudar, na verdade, um pouco mais sobre poesia simbolista do Afonso de Guimarães, para a gente conseguir passar para a prosa simbolista, ok? Então, eu vou só rapidamente interromper aqui a gravação. Então, bons estudos. Por favor, entreguem no prazo as atividades por conta das notas. E espero vê-los novamente, seja online ou presencial. Ok? Um abraço e até a próxima aula.